Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Rayan Mesquita. Hoje eu estou aqui com vocês para nós darmos continuidade às nossas lições da EBD nesse trimestre. Nós estamos hoje com a lição de número 6, com o tema O Espírito Santo sopra aonde quer. Nós vamos estar lendo agora nesse momento nosso texto áureo, que se encontra em Atos, capítulo 8, e o versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. A nossa verdade prática é essa. A maravilha de todo o avivamento não é a natureza extraordinária das pessoas ou os seus métodos, mas o Espírito de Deus que as usa. Nesse momento eu quero convidar você para nós fazermos uma oração, para que Deus nos abençoe nessa lição e para que a gente venha ter o crescimento que a palavra de Deus nos proporciona. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos agradecer por essa oportunidade, Senhor, e pedimos, meu Pai, que por meio da Tua palavra, o Senhor venha nos encher do Teu conhecimento e da Tua graça. Em nome de Jesus eu lhe peço, abençoe, meu Deus, este irmão, esta pessoa que estará, Senhor, meu Pai, acompanhando esta lição junto conosco. Em nome de Jesus. Como eu disse, irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa lição. Nós estamos já na lição de número 6. Nós vamos estar estudando o capítulo de número 8 e também o capítulo de número 9 do livro de Atos. Nesse momento, irmãos, você que vem acompanhando as outras lições, a partir desta lição nós vamos entrar em um momento em que a igreja do Senhor estava vivendo um momento de perseguição. E um desses fatos bem marcantes é a morte do discípulo Estevão. E a partir desse momento nós vamos ver que a igreja do Senhor vai estar passando por uma grande perseguição. E a grande característica que marca isso é a maneira como os irmãos estavam sendo tratados. Poderia-se entender que neste momento a igreja estava vivendo um grande vento de perseguição. Porém, como nós sabemos, irmãos, Deus ele trabalha com propósitos. Deus ele trabalha da sua maneira e muitas das vezes nós não entendemos. O vento de aflição que parecia ser aquele momento viria a ser um vento que iria lançar sementes sobre toda aquela região onde estava a igreja do Senhor. Grave isso. O vento de aflição se transformou em uma grande estratégia de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para toda aquela cidade e para as outras também, onde muitas vidas seriam alcançadas, e é isso que nós vamos ver no decorrer da lição. Primeiramente, o apóstolo Filipe irá receber uma instrução do Espírito Santo para ir até a cidade de Samaria, e a partir desse momento o evangelho passará a ser propagado naquela cidade. Em Atos 1, nós vamos acompanhar uma ordenança do nosso Senhor Jesus para os seus discípulos, onde eles teriam que passar um certo momento em Jerusalém, até que do alto, você conhece esse texto, até que do alto eles viessem a ser revestidos de poder para que fossem testemunhas de Jesus. É nesse momento que o Espírito Santo vai começar a entrar na proposta, na estratégia e no plano de Deus de evangelização da cidade de Samaria, de Judeia, também das outras demais cidades. Nós vamos ler novamente o texto em Atos, capítulo 8, no versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Irmãos, e a partir desse momento, a cidade de Samaria passou a receber a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor passou a ser pregada naquela cidade. E algo muito importante que a lição vai nos ensinar é que não foram os milagres que foram realizados naquela cidade que surpreenderam as pessoas, ou até mesmo muitos se surpreenderam por causa do milagre, mas a evangelização se dava pela pregação da palavra do Senhor. Então, o que mais marca vidas não é os milagres que são realizados, mas é a mensagem que é pregada. O que surpreende na obra do Senhor não são as maravilhas que acontecem ao nosso redor, sobretudo a mensagem,
A palavra do Senhor é a que impacta, é a que marca, é a que transforma, é a que muda a vida e a transforma. Nós podemos então gravar isso e ter conosco que os milagres do Senhor, se eles acompanham a palavra, mas a palavra continua sendo a melhor maneira e a grande ferramenta de Deus para transformar vidas. Irmãos, e o discípulo Filipe, ele continua o projeto de Deus de evangelização daquelas cidades, e em certo momento ele vai se encontrar com um etíope, que assim vai estar dito na palavra do Senhor, onde este etíope ele estava passando por aquela cidade, e o apóstolo Filipe ele vai receber uma orientação do Senhor para ir até essa pessoa. E a partir desse momento, Filipe passa a ser direcionado pelo Espírito Santo. Aquele etíope, ele vinha de um lugar muito distante, e o que vai nos surpreender é que ele já estava em um desejo, ele já estava em busca de algo para a sua vida. A palavra vai dizer que no momento em que Filipe encontra esse etíope, ele estava lendo o livro de Isaías e buscando entender aquilo que estava escrito. Filipe, anteriormente, poderia até mesmo duvidar da ordenança que o Senhor deu a ele, mas o Senhor já conhecia. Filipe decidiu obedecer, ele decidiu se submeter àquela missão que o Senhor estava instruindo ele a realizar. E é isso também que nos vem dizer a palavra do Senhor, que o Espírito Santo, ele sopra aonde quer. O Espírito Santo é o grande agente de Deus para a transformação e é o grande assistente da Igreja do Senhor aqui na terra para o projeto de Deus de salvação, para o plano de evangelização. Eu e você que estamos juntos nessa caminhada, nós precisamos ter essa pessoa ao nosso lado, o Espírito Santo. Precisamos entender que Ele, como qualquer outra pessoa, Ele fala, Ele conversa conosco e Ele também nos dá a direção vinda do Senhor. Então Filipe recebeu essa orientação, foi até aquele etíope ouviu a explicação da palavra do Senhor e ele pôde receber sobre a sua vida a graça de Deus, e naquele mesmo momento ele recebeu até mesmo o batismo. Então nós precisamos do Espírito Santo nessa caminhada, projeto de Deus, e no decorrer da nossa vida, e muito mais para cumprir a missão que o Senhor tem para mim e também para você. Porém, no mesmo episódio onde Filipe estava na cidade de Samaria, o versículo de número 6 vai nos dizer que as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. No momento em que Filipe estava pregando, estava anunciando a palavra do Senhor, toda aquela multidão que estava em Samaria, ela deu ouvidos, ela prestou atenção, ela ficou atenta ao que o Senhor estava falando através da vida daquele homem. Porém, nem sempre, irmãos, as pessoas darão ouvidos para a palavra do Senhor. Nem sempre o solo estará fértil para que a semente seja lançada. Nem sempre haverá facilidades, nem sempre será fácil anunciar a palavra do Senhor. Nós sabemos e nós acompanhamos ao longo desses anos que cada dia mais e a cada ano que se passa está mais difícil de seguir nesta caminhada que nós seguimos juntos. Porém, o Senhor está conosco, você sabe disso, e a nossa fé é o que nos move todos os dias a continuar aquilo que o Senhor começou em nossas vidas. Nós sabemos que Ele é o Senhor desta obra e que cada dia mais Ele está aperfeiçoando na minha e na sua vida aquilo que Ele iniciou. Mas, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. O solo nem sempre estará fértil. A geração que nós temos visto hoje, se torna um solo que não tem permitido que a palavra do Senhor produza frutos. Nós temos encontrado pessoas que têm grande dificuldade
para deixar que a palavra venha transformar as suas vidas. Porém, você e eu continuamos com a missão, apesar do solo nem sempre estar fértil, mas a semente o Senhor Ele nos dá para que a gente semeie, para que a gente cumpra essa missão com a graça do Senhor e também com a direção do Espírito Santo, porque o Espírito sopra aonde quer. Nem sempre, irmãos, será da nossa maneira, será como eu e você pensamos, nem sempre a minha ou a sua estratégia funcionará, mas saiba que a estratégia que Deus preparou e a que Ele usa sempre dará certo, porque é algo que vem do alto, que vem de cima e que não se corrompe aqui nesta terra. Então, que em nome de Jesus, o Senhor Ele continue nos dando a sua direção para o andamento da sua obra, para o seu projeto de evangelização, para que o Espírito Santo, na minha vida, na sua vida e através de nós, continue fazendo a sua obra, a sua vontade, em nome de Jesus. Filipe é um grande exemplo de alguém que escolheu obedecer à voz do Senhor, e é isso que eu e você precisamos todos os dias: ouvir a voz do Senhor, recebermos a sua direção, nos submeter à missão que Ele nos deu. O escritor dessa revista, ele também irá dizer que a partir do momento em que nós ouvimos a orientação do Senhor, cumprimos a nossa parte, o Espírito Santo, ele entra em ação, ele toma para si essa missão. Quando eu e você cumprimos a direção do Senhor, quando eu e você cumprimos a missão, o Espírito Santo, ele assume essa missão. A partir do momento em que Filipe pregou para os samaritanos, eles receberam a palavra, houve libertação e transformação, como está escrito no texto bíblico. E o Espírito Santo, ele entra naquele momento com um grande mover de Deus sobre aquelas vidas, aonde a alegria predominou. Após Filipe sair daquela cidade, a cidade permaneceu com a alegria, com a graça de Deus sendo derramada sobre ela. É assim que acontece. Eu e você passamos pela vida de muitas pessoas. Talvez você já foi um grande instrumento de Deus para alcançar uma pessoa, mas de repente você perdeu o contato com essa pessoa, mas essa pessoa não saiu dos caminhos do Senhor e continua nessa caminhada e tem recebido graça de Deus para estar à frente. Com certeza você se orgulha de vidas que foram alcançadas através da sua, que você olha hoje e sabe que aquela pessoa é um fruto de Deus e que Deus usou a sua vida para transformar outras pessoas. Em nome de Jesus. Esse é o mover de Deus. Essa é a obra que o Espírito Santo realiza em nosso meio. O Espírito Santo, grande agente de transformação. Na palavra do Senhor, em Atos capítulo 9, nós vamos ter um grande exemplo do que o Senhor é capaz de fazer na vida de um homem. No livro de Atos, vai contar em grande parte a trajetória de um homem que antes era perseguidor da igreja, que antes era alguém que acabava perseguindo os cristãos, perseguindo as pessoas que escolheram, há um termo específico no livro de Atos, que escolheram o caminho. Esse homem era conhecido como Saulo, ele estava presente na morte do discípulo Estevão, o Estevão que foi apedrejado, e Saulo, a partir daí, começou uma grande caminhada de perseguição aos irmãos. Porém, no capítulo de número 9, nós vamos testemunhar o grande agir de Deus sobre a vida dele. Aquele homem que era perseguidor teve um encontro com Cristo. O escritor da revista vai dizer que aquele que perseguia as ovelhas de Jesus se tornou um grande pastor de ovelhas. Muitos que estavam junto ao apóstolo Paulo, até mesmo os romanos, até mesmo os soldados e até mesmo os irmãos da igreja, não acreditaram que o grande perseguidor se tornou um grande agente de Deus, se tornou um grande instrumento de Deus. Porém, apesar das pessoas não acreditarem na mudança de vida daquele homem, por mais que as condições não parecessem favoráveis para que aquele homem fosse alcançado pelo Senhor, mas é dessa maneira que Deus trabalha. Nosso Senhor Jesus, Ele não é movido pela condição atual. Mesmo que as condições não sejam favoráveis, mesmo que pareça que nada irá mudar, que nada irá dar certo, o Senhor Jesus, Ele já tem um plano por trás disso, já tem uma estratégia por trás disso.
aquele homem que era perseguidor da igreja, para Deus, ele era um grande vaso escolhido, assim vai dizer na palavra do Senhor. Nós aprendemos com isso, que o Senhor Jesus, ele não se importa com a condição atual. Sabe aquela pessoa, sabe aquele jovem ou aquela família que parece não ter jeito mais, está passando por um grande problema, que as condições não são favoráveis para que tudo seja resolvido? Saiba que há um grande agente de Deus sobre a terra, o Espírito Santo, e que o Senhor é capaz de agir apesar das condições não serem favoráveis. Amém? Espero que você esteja acompanhando a lição. Se você tiver alguma dúvida, continue lendo, faça alguma anotação, verifique novamente todo o conteúdo da revista. E até aqui nós temos entendido que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, ele realiza um grande agir e dá andamento a um grande projeto de evangelização. Nós aqui já falamos do discípulo Filipe e chegamos agora a um momento em que Pedro e João serão grandes agentes de Deus aqui no livro de Atos. Eles terão um encontro com um homem chamado Simão, que é conhecido como o Mago. E esse Simão, ele vai nos dar, apesar da sua atitude não ser das melhores, ele vai nos mostrar uma grande verdade, que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, ele não pode ser conquistado. É de graça. A graça de Deus está sobre as nossas vidas. Aquele homem chamado Simão, ao ver todo o agir que Deus fazia através da vida de Pedro e João, desejou ter aquilo para ele e perguntou aos apóstolos quanto ele deveria pagar para receber sobre a sua vida o Espírito Santo. Porém, nós sabemos que aquilo que vem do alto de Deus não pode ser adquirido por meios corruptíveis como o dinheiro. Aquilo que vem de Deus é de graça, é favor imerecido, é aquilo que Deus dá a mim e a você. E a partir do momento que você entende isso, você passa a ser mais grato a Deus, porque você entende que você não merece. Você entende que até mesmo você não poderia receber, mas Deus está lhe dando. Foi isso que Ele entregou para mim e para você. O Espírito Santo também é um favor imerecido, também é uma manifestação da graça de Deus. O apóstolo Paulo, depois de ter seu encontro com Jesus, ele passa por uma grande transformação. Passou 3 dias sem ver, passou 3 dias sem comer e sem beber. Muitos dizem, muitos autores, escritores e intérpretes da Bíblia, dizem que o apóstolo, que se tornaria apóstolo, Paulo, ele em 3 dias viveu um grande mover de Deus, viveu um processo de transformação que segue como uma regra para toda conversão genuína e autêntica. Primeiro que Paulo recebeu sobre a sua vida o mover da obra de Jesus Cristo. Ele se arrependeu e ele teve uma mudança profunda e intensa. E ele passou também a se envolver no reino de Deus. Essas são 3 regras, isso é uma estrutura que o autor e o escritor dessa revista vai dizer que segue como um padrão para as conversões. E ele chega em um ponto em que eu e você temos que ter muita atenção, porque isso acontece muito no nosso dia de hoje. E também aconteceu em tempos passados, que às vezes há uma confusão entre o que nós chamamos de convencimento e conversão. E há uma grande diferença. Apesar da conversão ser um processo marcante na vida das pessoas, muitas são movidas pelo convencimento, muitas são atraídas pelas maravilhas e não recebem ou não permitem que em sua vida haja uma verdadeira conversão. Eu e você precisamos estar atentos a isso. Nós temos uma geração hoje que vem sendo convencida, mas não tem passado por um processo de conversão, de mudança profunda, de mudança genuína. Acabam recebendo uma verdade, aceitando aquela verdade, porém não buscam se envolver, não buscam se aprofundar, não buscam ir além. E é nesse momento em que nós percebemos essa situação de convencimento.
e não de conversão verdadeira e genuína. Mas, sobretudo, Deus continua trabalhando. Há muitas vidas e pessoas que eu e você conhecemos que estão nesse processo, que estão passando por esse andamento do propósito de Deus em sua vida. Eu e você, ao entender que Deus ele trabalha, ao entender que Deus ele efetua a sua vontade sobre nossas vidas, sobre a missão que ele deixou para mim e para você, nós passamos a entender que Deus trabalha com propósitos, Deus trabalha com métodos, Deus trabalha com estratégias e Deus trabalha com pessoas. E eu e você, nós fomos escolhidos como essas pessoas para que a glória de Deus venha a ser manifestada. Na revista há uma citação de um autor muito conhecido chamado Max Lucado, e ele vai dizer que Deus, para manifestar e para expor a sua glória, ele usa de muitas maneiras tudo que está ao redor. Ele usa pessoas, ele usa histórias, ele usa países, ele usa muitas e muitas coisas que estão ao nosso redor. Mas a partir do momento em que nós ouvimos dizer que ele usa pessoas para manifestar a sua glória, nós entendemos que eu e você, nós somos instrumentos para a glória de Deus, em nome de Jesus. E que eu e você venhamos continuar sendo instrumento, venhamos entender que Deus ele não nos deixa desamparados nessa missão, nessa caminhada. Há uma gente, há uma pessoa, há alguém que desceu em Atos capítulo 2, há alguém que foi prometido em Atos capítulo 1 e há alguém que no decorrer do livro de Atos foi um grande ator de grandes manifestações da graça de Deus e do seu agir. O Espírito Santo esteve com Estevão, o Espírito Santo esteve com Filipe, com Pedro e João, passou a atuar na vida de Paulo com uma grande manifestação, e aquele homem chamado Saulo, que se tornou conhecido como o apóstolo Paulo, mas que você não confunda, Saulo e Paulo são o mesmo termo. Ele foi um grande homem de Deus, ele se tornou um grande instrumento, ele reconheceu que Deus para ele tinha um grande propósito, que ele era um vaso escolhido, ele permitiu que o Espírito Santo agisse e atuasse em sua vida. Ele era perseguidor, passou a ser perseguido, ele afrontava a igreja do Senhor e passou a defender a igreja do Senhor. É essa grande mudança que nós queremos para a vida de muitas pessoas. É isso que nós queremos ver cada vez mais acontecendo. É isso que eu e você fomos chamados para testemunhar, o grande poder do Espírito Santo sobre muitas vidas. O Espírito Santo sopra aonde quer. Soprou sobre as nossas vidas, sopra sobre a vida de muitas pessoas e continuará fazendo isso, porque eu e você fomos chamados para uma grande obra, fazemos parte do plano de Deus de salvação, e nesse grande plano Deus conta conosco. Antes de nós encerrarmos essa lição, eu peço para que você esteja bem atento a cada ponto que foi aqui abordado, que você se aprofunde cada vez mais na graça de Deus, no conhecimento. Deus continue nos proporcionando lições e ensinamentos como esses, para que eu e você continuamos recebendo instrução de Deus para seguir neste grande propósito, nesta grande obra. Você está no lugar da promessa, você é um grande agente, um grande instrumento de Deus. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida, seja um grande agente do Senhor. E quando você se sentir sozinho e desamparado, saiba que o Espírito Santo está comigo e com você. Ele é um grande amigo e consolador, enxuga nossas lágrimas, nos concede o ânimo, nos dá força e nos ajuda a seguir firmes e a seguir sendo para a glória de Deus as nossas ações, as nossas vidas e tudo que será realizado. Que Deus, em nome de Jesus e por meio do Espírito Santo, continue frutificando em nossas vidas, continue fazendo com que eu e você venhamos dar grandes frutos, que muitas vidas sejam alcançadas pela minha vida, pela sua vida, pela igreja do Senhor, em nome de Jesus, e que esse plano
continue sendo realizado na terra, o plano de salvação do nosso Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe. Ficamos por aqui, continue assistindo as nossas lições. Se você perdeu alguma, veja aí na lista do YouTube, tem várias lições aí gravadas, e que em nome de Jesus o Senhor lhe abençoe. A paz do Senhor.